No ar, Rádio em Revista. Olá, eu sou Amanda Nascimento e o programa Rádio em Revista traz entrevistas sobre economia, políticas públicas e saúde. Estamos no Junho Laranja, mês dedicado à conscientização de doenças como leucemia e anemia. Esses são alguns dos assuntos do programa Rádio em Revista que você acompanha comigo a partir de agora. E vamos começar o Rádio em Revista de hoje falando sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 no país. O Jeremias Gomes conversou aqui no nosso Jornal Diário da Rede Alesp com o infectologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Marcos Boulos. Vamos acompanhar. Doutor, nós estamos ainda sob a ameaça de uma possível terceira onda, né? Queria a opinião do senhor, o que os governos podem fazer para evitar essa terceira onda aí, porque tem vacinação, mas e aí, né? A vacina vai demorar um pouco para atingir uma imunidade suficiente para a doença parar de se expandir, né? Ela está em franca expansão, houve um decréscimo no mês anterior, mas com a liberação precoce e prematura das atividades normais das pessoas, com liberação para frequentar bares, restaurantes, shoppings, cultos religiosos, isso fez com que voltasse a aumentar. E existe o risco de, em 2 a 3 semanas, nós estarmos outra vez com colapso da assistência médica, por causa desse aumento grande que está acontecendo na epidemia. O que pode ser feito? Obviamente, a doença só acontece quando existe contato entre pessoas que transmite de uma para outra pessoa. Então, o natural é que as pessoas, pelo menos o que a gente espera, é que as pessoas evitem muitos contatos e aglomerações onde esse contato possa existir. E para isso, e quando for necessário estar em contato com outras pessoas, usar máscaras que evitam que as gotículas de saliva passem de uma pessoa para outra. Isso é fundamental. Nós sabemos disso já desde o início da epidemia e de outras epidemias por transmissão respiratória, mas infelizmente nem todos estão seguindo os protocolos sanitários, fazendo com que o número de casos aumente de maneira importante. Quando é que os números de internações e mortes o senhor acredita que deve sofrer uma queda consistente, né? O senhor já falou alguma coisa, ainda é cedo para esperar essa queda? Não, pelo menos entre idosos ela está acontecendo, né? Por causa que os idosos foram vacinados prioritariamente, e isso se retratou com um número, porcentualmente, menos idosos estão morrendo do que jovens hoje, não do que jovens, do que estavam ocorrendo há 3 meses atrás. Após a vacinação de idosos com mais de 80, depois com mais de 70 anos, se percebeu que o número de idosos com doenças graves diminuíram do que aconteceram, mostrando que a vacina tem eficácia, sim, na proteção contra, principalmente, os casos mais graves. Então, agora, como o número de casos é muito maior entre jovens, então eles começam a aumentar também no número de casos mais graves de jovens com a diminuição dos idosos. Quando a vacina atingir um percentual de cobertura bem maior do que nós estamos hoje, com um pouco mais de 10% com 2 doses, aí sim nós teremos um impacto na redução do número de casos. Doutor, qual é o cenário que a gente tem para quem já tomou a vacina, né? Toda hora é uma notícia, pode vir uma nova onda. Para cada notícia existe um período. Tem o caso de quem já tomou a primeira dose. Eu me lembro que do caso da Pfizer dizia que acho que depois de 28 dias, uma previsão de 80% de imunidade. Mas qual é que é o cenário para quem já tomou a vacina? Para cada vacina é um período de imunização? Você tem proteções distintas, né? Você tem vacinas de primeira, segunda e terceira geração. A vacina da Pfizer é terceira geração, é a que protege maior porcentagem de proteção, né? Chegando a torno de 95% com 2 doses. Mas independente da proteção ser maior ou menor, ainda pode existir a transmissão menos em pessoas vacinadas. Por isso é conveniente, é adequado se manter o uso de máscara até que boa parte da população seja vacinada, porque aí com a imunidade rebanho, imunidade populacional, para de existir a transmissão. A epidemia se cessa, para de acontecer a epidemia. E para isso precisa ser um número maior de pessoas vacinadas. Nós estamos ainda num número muito baixo e provavelmente nós só vamos atingir esse número provavelmente perto do fim do ano.
Doutor, um outro anúncio importante feito nessa semana da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que aprovou o uso emergencial da vacina Coronavac, desenvolvida pela Sinovac e que no Brasil é produzida pelo Butantan. Qual é o impacto deste anúncio para o Brasil? Não, é uma notícia boa, porque hoje os países que estão, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, eles estão considerando, pessoas que tomaram a vacina, não estavam considerando a Coronavac. Então, por exemplo, se eu quero viajar para algum local e estão sendo exigidas vacinas, eles ainda não estavam considerando a Coronavac como uma vacina apta para ingressar nos países deles. Provavelmente, com esse anúncio da Organização Mundial de Saúde, isso acontecerá também. Então, aqueles que são vacinados com a Coronavac, elas também poderão entrar nos países sem nenhum tipo de óbice. Doutor, alguma outra informação relevante de utilidade pública? Tem pessoas que não podem tomar algum tipo dessas vacinas? Não, o que acontece é que todas as vacinas, principalmente as vacinas de segunda e terceira geração, principalmente as de segunda geração, elas usam um vírus também para aumentar a imunidade. Vírus que chama adenovírus, que são vírus que dão um resfriado comum, sem maior intensidade. Então, as pessoas que tomam a vacina da segunda geração podem eventualmente ter um quadro febril, dores musculares, dor de cabeça nas primeiras 24 horas, que depois para de existir. O caso da vacina que foi considerada vacina terceira geração, principalmente a da Pfizer, existiu alguns problemas para pessoas que tinham muitas alergias. Por quê? Porque ela é mantida em rede de frio muito intensa, com menos 80 graus. E as pessoas mesmo que são alérgicas até podem ter alergia com componentes quando você usa uma temperatura muito baixa. Então é conveniente para as pessoas que têm alergia, se for tomar da Pfizer, poder estar tomando perto de um centro hospitalar, porque se tiver alguma alergia, poder ser medicada rapidamente. Pois é, tem pessoas que sentem uma dor no braço e eu tenho um amigo que ele disse assim, olha, senti de tudo. Até vomitei, teve problema. E tem pessoas que não sentem nada. Então, daí a importância de como o senhor falou, né? Aliás, os postos de saúde estão bem aparelhados. Eles falam, olha, senta aqui um pouquinho, fica. Mas eu acho que o percentual maior da população não tem tido nenhuma... Como é que é o nome correto médico, doutor? Efeitos colaterais. Efeitos colaterais, exatamente. Pouca gente tem. As vacinas são boas, de fato. E o Brasil tem muita expertise em aplicar no programa vacinal, né? O Programa Nacional de Imunizações é muito bom. Então, as pessoas têm muita experiência, nós aplicamos vacinas de uma maneira coletiva há muito tempo. Então, sabe o que fazer. Normalmente, a dor no braço pode acontecer, e isso está relacionado geralmente à picada, à inoculação do componente da vacina. Pode acontecer, mas isso é coisa pequena, nada tão importante possa acontecer com essas vacinas. Não. Doutor, ainda no campo da utilidade pública, o que é uma comorbidade? Nem todo mundo entende, né? Fala assim, eu tenho pressão alta, né? E como é que essas listas, como é que o governo definiu o que é uma comorbidade ou não? É porque a pessoa tendo, no caso, uma pressão alta, ela está mais suscetível ao Covid-19, é isso? As pessoas têm comorbidades, que são as outras doenças, geralmente doenças crônicas, né? A gente pode dizer diabetes, o próprio câncer, você tem hipertensão, doença cardiovascular e muitas outras doenças que são consideradas doenças crônicas, que o que acontece com uma doença? Quando você tem uma doença crônica, você tem uma queda da imunidade. Então, você fica mais suscetível, quando você tem uma infecção, a ter uma infecção mais grave. Então, por que os idosos foram vacinados primeiro? Porque exatamente isso, a pessoa idosa tem queda da imunidade e fica mais suscetível à evolução mais grave da doença infecciosa, o que acontecia, por isso que morriam muito mais idosos. Com comorbidades acontece a mesma coisa. A queda da imunidade nem sempre é tão intensa do que pessoas que têm mais de 70, 80 anos, mas também acontece. Então, o que está se procurando nesse momento? Vacinar pessoas que têm maior risco de evolução para a gravidade. Então, começaram com os idosos e agora são as pessoas que têm comorbidades e também vacinar pessoas que teriam eventualmente maior exposição, que são o caso de agentes de segurança, professores, que podem ter maior exposição. Por isso que priorizou esse grupo para vacinar inicialmente. Doutor, eu queria que você falasse um pouquinho do soro do Butantan, né? O que é isso? Eu tenho visto uma notícia aqui que a Anvisa autorizou, concedeu autorização para o início dos testes de segurança e eficácia do soro para combater a evolução da infecção em humanos. O que é o soro do Butantan?
Bom, qualquer soro, o que é o soro? O soro você injeta como se for um anticorpo, é uma produção de anticorpo. Por exemplo, se eu fosse pegar uma pessoa que já teve Covid e eu tiro o soro dela, essa pessoa já tem anticorpos. Então, quando eu injeto em outra pessoa, esses anticorpos, eles evitam uma evolução de maior gravidade, porque eles antagonizam muito desses vírus que entram. Então, é mais ou menos isso, só que não é com soro de pessoa. Então, ele pega soros, geralmente, que passaram por uma infecção da doença que você quer fazer, ele produz, então, um soro. O soro vai evitar, quando você está na evolução de uma doença, a doença tem tendência à evolução mais grave, ao você dar soro, esse soro com anticorpos contra o vírus, você evita que a doença tenha uma disseminação maior. É um mecanismo de tratamento que é usado em muitas doenças, a gente dá soro contra o tétano, quando a pessoa tem a inoculação do tétano, e assim vai, soro antidifteria, e agora está se usando também soro contra o Covid aqui nesse caso. Doutor, em relação a remédio contra a Covid, passado mais de um ano aí, a gente já evoluiu sobre isso, nunca é demais falar, né? Tem alguma coisa que funciona, que não funciona. Eu tinha um amigo que há muitos anos esfriava um pouquinho e ele já começava a tomar remédio para gripe, né? E os colegas falavam, rapaz, isso aí... Ele falou, não, mas é que eu não posso pegar gripe, né? A gente evoluiu em relação a esses termos aí, cloroquina e tantos outros remédios que as pessoas às vezes tomam até preventivamente? Não existe remédio contra a gripe, né? Os remédios que é utilizado, existiu, vamos dizer que quando o H1N1 foi produzido um medicamento chamado oseltamivir. Mas o que é um vírus para saber o que é remédio contra vírus? Vírus, ao contrário de outras bactérias, fungos, outros bichinhos, micro-organismos, eles não vivem isoladamente. Por exemplo, se eu tenho uma infecção bacteriana, a bactéria é um micro-organismo que tem parede, que tem tudo, tem todo um organismo completo. Então, eu consigo atuar contra a bactéria e destruir a bactéria. O vírus, não. O vírus, ele só vive de uma maneira intensa dentro da célula humana. Ele entra na nossa célula. Como ele entra na célula, é muito difícil você matar o vírus, porque você tem que matar a célula humana. Então, todos os medicamentos, principalmente para vírus que produzem como vírus uma doença aguda, se você for matar o vírus, você acaba matando a célula humana e é tóxico. Por isso que não existem medicamentos muito bons contra vírus. Os medicamentos para vírus, o que eles fazem? Eles atuam na replicação, que o vírus não infectar outras células, então é contra a replicação do vírus. Por isso eles são melhores para doenças virais crônicas, tipo HIV, tipo hepatite, que você tem vírus que não mata o vírus, mas você mantém o vírus sem replicar e você mantém a doença sob controle. No caso de uma doença aguda, como a de uma gripe, como o coronavírus, você precisaria ter um medicamento para evitar a replicação que fosse aplicado muito no começo, porque aí você teria evitar a replicação e você pode ter uma doença menos grave. Mas isso é muito difícil de encontrar. Por isso que não falar que usar remédio contra vírus, ele não existe, isso é tudo balela, não tem esse medicamento. Cloroquina nem se conta. Cloroquina é um medicamento para protozoário, que é um micro-organismo muito, muito, muito maior do que o vírus e tem uma vida própria. Então, não existe medicamentos que possam ser eficazes contra o vírus, como se quer hoje, evitar a infecção por vírus tomando remédio. Isso não existe. Vamos falar agora sobre uma lei federal já sancionada que amplia o teste do pezinho no SUS, Sistema Único de Saúde. Nos últimos 3 anos, mais de 2,5 milhões de recém-nascidos fizeram o teste capaz de detectar precocemente várias doenças. A Júlia Stanzioni falou sobre as novidades dessa nova lei com a geneticista e professora adjunta da Universidade Federal de São Paulo, Ana Maria Martins. Vamos acompanhar como foi essa conversa. Eu falava agora sobre a Bria, né, justamente falando como é feito o teste do pezinho e o quanto ele é primordial para a saúde desse recém-nascido, para essa criança e para esse adolescente e futuro adulto. Sem dúvida nenhuma, porque agora a gente vai ter a possibilidade de detectar um número maior de doenças, né? O teste do pezinho, ele tem a característica dele ser um exame que você colhe e você detecta doenças que não têm ainda manifestação no recém-nascido, né? Então, o recém-nascido ainda não tem sintoma nenhum e a gente já consegue detectar por esse exame de sangue. Então, o teste do pezinho ou o teste de triagem neonatal, ele só serve para doenças
que não tem sintoma nenhum ao nascimento, são crianças normais, e a gente consegue detectar doenças que são graves, que demoraria talvez muitos anos até para o diagnóstico ser feito, ou essas crianças vão a óbito sem diagnóstico. Então, são esse tipo de doença, e que a gente tem uma forma de tratamento. Se a gente não tem tratamento, a doença não entra no teste de triagem neonatal. A característica é sem sintoma nenhum, e que é uma doença grave e a gente pode prevenir. E, doutora, até para que as pessoas que estão em casa e nos acompanham nesse momento, né, para as pessoas entenderem, hoje o Sistema Único de Saúde realiza o teste que detecta 6 doenças. Agora a gente vai ampliar para 14 grupos. A senhora pode dar um exemplo, por exemplo, de qual hoje são essas doenças que podem ser detectadas pelo exame do pezinho, e nessa ampliação, quais então doenças entraram nesse rol de detecção? As doenças que nós temos hoje, a primeira é a fenilcetonúria, né, que foi a que começou o teste do pezinho, e a fenilcetonúria é uma doença que a criança, se ela se alimentar com o leite da mãe ou com qualquer outro leite infantil, ele tem uma quantidade grande de uma substância, de um aminoácido que chama fenilalanina, e com o tempo ela vai fazer um quadro muito grave, com retardo mental muito profundo. Essa é a fenilcetonúria. O hipotireoidismo congênito, então uma criança que não tem condições de produzir o próprio hormônio tiroidiano, e todo mundo sabe o quão importante é esse hormônio. Imagina para uma criança, para um recém-nascido, o efeito é muito, muito grave, né? Tem outras, são 6 doenças, na verdade, e são doenças todas, como eu disse, que você, ao nascimento, você não consegue fazer o diagnóstico, e você, a partir de um exame no sangue, você consegue identificar algumas substâncias que vão me informar que esse indivíduo tem essa alteração metabólica, né? Essa alteração no funcionamento do organismo dele. E, doutora, falando de novo sobre essa importância de ampliação do teste, né, no Sistema Único de Saúde, porque muitas vezes nos hospitais particulares, quando a criança nasce, né, além de fazer o teste, porque é um teste obrigatório, também se tem uma questão, olha, se você quiser ampliar o teste, custa esse valor, é um valor que não é barato. Quando você disponibiliza isso no Sistema Único de Saúde para toda a população, ou para a maior parte dela, a gente pensa em saúde a longo prazo. Em saúde a longo prazo, principalmente porque o projeto ele tem 1 ano para entrar em vigor. Nesse 1 ano tem que se organizar grupos de trabalho para que a gente consiga organizar a triagem neonatal nacional. Hoje ela tem alguns problemas, alguns estados não estão conseguindo fazer os exames, então tem uma série de problemas acontecendo no Brasil em termos da triagem neonatal. Esse projeto prevê que o primeiro ano, então esse primeiro ano, ela tem 1 ano para entrar em vigor. Logo que ela entra em vigor, a gente tem que organizar essa triagem neonatal que nós temos hoje, dar condições para todos os estados poderem detectar e acompanhar as crianças que realmente tenham alguma alteração dessas que a gente conhece. Só no 2º ano é que vão começar a entrar as doenças novas. Essas doenças novas, uma boa parte delas, desse primeiro grupo que vai entrar, ela é também relacionada, como a fenilcetonúria, à ingestão de proteína, à ingestão do leite, né? Então, são doenças que podem aparecer as manifestações clínicas no berçário, ou a criança vai para casa e volta com 1 semana, 10 dias de vida, com algumas alterações importantes. E, doutora, nós falamos até na abertura, eu falei na abertura da entrevista, justamente que esse teste do pezinho, ele precisa ser feito nos primeiros dias após o nascimento dessa criança. A gente sabe que o país é diferente se pensar numa capital, numa grande capital, com as cidades do interior de algumas regiões aqui no país. Efetivamente, se consegue hoje, nesses primeiros dias do recém-nascido, fazer esse teste,
é preciso ter esse planejamento e ter esse controle para que realmente nos primeiros dias isso aconteça? Se não acontecer nesses primeiros dias, o que impacta? É possível deixar de se ter um resultado efetivo passando desses primeiros dias? Como é que funciona essa questão? Não, na verdade, assim, a questão de colher rápido, né, e não pode colher imediatamente ao nascimento, porque alguns exames podem dar negativos, porque a criança ainda não teve nenhuma alimentação. Então, o ideal é que ela tenha alguma alimentação. Teoricamente, ele pode ser colhido no 2º dia de vida. A recomendação que saiu é entre o 3º e o 5º dia. Agora, vamos supor que essa criança ela fica no hospital por algum tempo, ou ela não consegue colher, ou, enfim, por qualquer outra alteração, ela pode colher mais tarde. O que vai atrasar é o resultado desse exame, mas ela pode colher. Vamos supor que ela saiu do hospital e não colheu. Ela vai a um posto de saúde, a uma unidade básica de saúde, e ela consegue coletar o exame, até com 7 dias, com 10 dias, com 15 dias. Não é o ideal, porque quanto mais cedo a gente colher o exame, mais cedo a gente tem o diagnóstico. Como eu acabei de falar, das doenças que entram nova, inclusive da fenilcetonúria, o ideal é que o tratamento comece entre a 2ª e a 4ª semana de vida, quer dizer, tem que sair muito rápido o diagnóstico para a gente conseguir o nosso objetivo de prevenir a doença de uma maneira mais efetiva, né, que é você começando o tratamento antes. Mas de qualquer idade, a gente consegue fazer o exame, não é esse o problema. Vamos falar agora sobre o Junho Laranja, ser um mês dedicado à divulgação de doenças como anemia e leucemia. Um assunto que a Julie Stanzioni conversou com o hematologista Pedro Cier. Eles falaram sobre a importância da conscientização e os tratamentos para esses males que afetaram somente em 2020 mais de 10 mil brasileiros. Nós temos, por exemplo, o Novembro Azul, né? Outros meses também elencados a conscientização. Eu gostaria que o senhor falasse o quanto é essencial a gente pensar sobre o combate à anemia e leucemia agora em junho. Ok. A anemia é um quadro em que os pacientes têm a hemoglobina baixa, ou suas hemácias, seus eritrócitos, chame como quiser, né? A hemoglobina está dentro dos eritrócitos e ela está baixa. A anemia tem uma série de causas, então nós estamos aí no mês de anemia e de leucemia, né? E a leucemia é uma doença cancerígena, né, originada na medula óssea, né, que acomete nossos leucócitos, que são nossas células brancas. Agora, doutor, hoje, quais são os números, né, da doença de anemia e leucemia aqui no país? É importante a gente trabalhar com números, né? As pessoas acabam se impactando com os números. Hoje, como o Brasil está com relação a essas doenças? Ok. A leucemia, nós temos uma incidência parecida com a do mundo, ela é uma doença cancerígena, ela não é diferente do mundo, né? Nós temos a leucemia mais comum que nós temos, é a leucemia linfóide crônica, ela é uma doença bastante prevalente, principalmente na população mais idosa. É um dos quadros de leucemia mais prevalentes no mercado, ela é bastante diferente das leucemias agudas, que são aquelas leucemias que a gente costuma encontrar em que os pacientes são submetidos à quimioterapia, caipireiro, né, que é aquela tradicional leucemia que a gente conhece, que as pessoas têm a noção de que é uma doença grave, etc. Então, a mais comum, na verdade, que é a LLC, a leucemia linfóide crônica, ela é a mais prevalente e ela tem um curso um pouco mais benigno do que as leucemias agudas, né? Então, quando a gente fala em frequência, né, nós temos que primeiro lembrar da leucemia linfóide crônica, diferente da leucemia aguda. Agora, doutora, a gente está falando sobre essa questão de leucemia, anemia.
talvez seja a curiosidade de muita gente em casa que não conhece efetivamente sobre o tema, a anemia pode virar uma leucemia? Existe essa correlação? E se sim, por quê? Como evitar? Não existe essa correlação. A anemia é um quadro, ela tem causas deficitárias, por deficiência de ferro, por deficiência de B12, por deficiência de ácido fólico. Nós temos as anemias hereditárias, que faz o ponto de hemoglobinopatias, como talassemia, anemia falciforme, e elas não viram uma leucemia. Muitos pacientes perguntam sobre isso, essas anemias não viram uma leucemia. O que pode acontecer, na verdade, é um quadro de leucemia abrir com um quadro de anemia, ou seja, o paciente já tem uma leucemia e a primeira manifestação que ele percebe com fraqueza, cansaço, e aí faz o hemograma e está com anemia, a anemia seria um sintoma inicial ali que está despertando, chamando a atenção para um quadro de abertura de leucemia, mas as anemias não viram leucemias. Só respondendo a sua pergunta em relação às leucemias, então a leucemia mais comum, mais prevalente, é a LLC, leucemia linfóide crônica, e as outras, 15% a 20% dessas leucemias ainda representam a leucemia mieloide crônica, também um quadro crônico, né? É um pouco mais agressivo, mas ainda um quadro crônico. Agora, doutor, o que causa a leucemia e, o senhor já falou dos tipos e afins, tem como se prevenir a leucemia ou é algo que ainda é difícil? Bom, as causas das leucemias, assim como os cânceres, nós temos, sim, algumas causas conhecidas e correlacionadas, que a gente chama, né? Uma boa parte delas sem causa, entre aspas, né? Nós temos, sim, algumas doenças que podem desencadear leucemias. Pacientes que receberam quimioterapias prévias por outros motivos, por outro câncer, por outro tumor sólido, né? Eles têm chance aumentada de ter leucemia. Pacientes que têm alterações genéticas, como síndrome de Down, eles também têm uma chance aumentada de ter leucemias. E nós sabemos que algumas condições genéticas, né, mutações genéticas, nos predispõem a ter leucemia. Não quer dizer que nós vamos ter. Então, algumas dessas causas, sim, são correlacionadas, conhecidas, como um aumento de chance nessa população. Mas nós não temos uma causa porque eu não tratei anemia e tenho uma leucemia, não é exatamente essa situação. Agora, doutor, essa questão tanto da anemia quanto da leucemia, é preciso olhar para um grupo de pessoas, com uma determinada idade, ou, por exemplo, tanto a criança, quanto adolescente, o adulto, o idoso, eles podem ser acometidos tanto da leucemia quanto da anemia, se há um grupo que tem um fator de risco mais predominante. Ok. Nós temos diferentes faixas etárias, né, de acordo com o tipo de leucemia. Como eu disse, a LLC, leucemia linfóide crônica, acontece mais numa população adulta, de idade mais avançada. A LMC começa na sua quarta, quinta década de vida, a incidência, muito embora possa acontecer antes, né, o seu pico de incidência está mais tardio. A leucemia mieloide aguda por toda a faixa adulta, né, e nós temos a leucemia linfóide aguda, típica de crianças, que acomete realmente crianças, e nós temos uma outra fase de leucemia linfóide aguda que acomete adultos. Então, essas são as faixas etárias que a gente costuma ver um aumento de casos, né, nessas faixas etárias. Agora, doutor, estamos falando do Junho Laranja, que é esse mês em que as pessoas escutam mais sobre o tema, mas as pessoas ainda não têm uma informação, não digo correta, mas uma informação eficaz com relação tanto à leucemia quanto à anemia. É preciso ainda levar melhor informação para essa população?
Com certeza, acho que é importante que as pessoas saibam que, nos casos de leucemia, muitas vezes, o início nem sempre é abrupto, o início muitas vezes é insidioso, ele começa a ter sintomas, ele começa a ter um aumento da sua contagem de leucócitos, e muitas vezes esses diagnósticos passam desapercebidos. Por exemplo, numa leucemia mieloide crônica, nós começamos a ter um aumento da contagem das nossas células brancas, que são os leucócitos, né, com o que a gente chama de desvio esquerda, que são o aparecimento de formas mais jovens desses leucócitos, e as pessoas interpretam isso como um quadro infeccioso, né? E elas acabam tratando eventualmente alguma suspeita infecciosa, um quadro infeccioso, e acabam perdendo, né, esse diagnóstico de leucemia mieloide crônica, né, imaginando que é um quadro infeccioso e retardando esse diagnóstico, né. Para esse diagnóstico é importante, consulte, por favor, um hematologista, né, e, mediante essa alteração laboratorial, né, que seja colhido o mielograma, né. O mielograma é um exame de medula óssea, né, em que a gente colhe o líquido que está no meio do osso, assim como se faz uma punção de sangue, em que você fura a pele e fura o vaso e aspira esse sangue. Neste caso, nós furamos a pele, furamos o osso e aspiramos esse sangue no meio do osso ou medula óssea. Com isso, com uma anestesia local. O exame de mielograma vai nos trazer esse diagnóstico e nós temos outros exames auxiliares, que é a imunofenotipagem, né, que vê essas superfícies, os marcadores dessa célula para saber o tipo de leucemia. Nós temos o cariótipo que nós fazemos, que é aquele para ver se nós somos 46XX normal para uma mulher ou 46XY para um homem. Então, no exame de medula óssea, nós temos esses outros exames que são pedidos juntos, como a imunofenotipagem, o cariótipo, a biópsia de medula óssea, que vai nos auxiliar nesse diagnóstico e tentar fechar esse diagnóstico para os pacientes. Perfeito. Nós estamos falando em diagnóstico, né? O senhor falou sobre os exames e afins. A minha questão é, há uma camada da população que é muito mais favorecida, consegue fazer esses exames, tem acesso a clínicas e afins, para até fazer um tipo de prevenção. Como, então, equacionar essa questão de que toda a população possa se prevenir, ou a grande parte dela possa se prevenir, principalmente as pessoas mais vulneráveis? Ok. Na verdade, muitas vezes nós temos essa noção de que existe uma diferenciação financeira, mas atualmente, apesar de tudo, nós temos um acesso bastante favorável, mesmo as pessoas que não têm plano de saúde e têm o SUS, nós temos um acesso bastante favorável para essas doenças mais graves. Talvez para o quadro de anemia essa consulta demore mais para acontecer e etc. Mas para os casos de leucemia, esse acesso ainda é bastante favorável e os pacientes têm acesso, sim, até pela urgência do quadro, no caso de uma leucemia aguda, conseguem fazer esses exames diagnósticos, né, e conseguem sim acesso à terapêutica. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo. Voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista está de volta. Vamos falar agora sobre a obrigatoriedade da prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS. Uma exigência que estava suspensa desde março, mas agora em junho voltou a ser obrigatória. Quem não atualizar o cadastro corre o risco de ter o pagamento suspenso. O Jeremias Gomes conversou sobre esse assunto com a advogada trabalhista Thaís Cremasco. Vamos acompanhar. Thaís, como é que pode ser feita a prova de vida, né? Precisa ir ao banco, pode ser feito de forma virtual, como é que tá?
A princípio, o beneficiário, né, o usuário do INSS, o segurado que tem que fazer a prova de vida, deve ir até o banco presencialmente. E existem exceções, quando a pessoa não pode ir através de procuração, mas, a princípio, o beneficiário deve ir até o banco para fazer essa prova de vida, a não ser que ele tenha a CNH digital, e daí, nesse caso, a biometria, né, é possível através fazer a prova de vida mesmo da sua própria casa. Agora, CNH digital, eu acredito que seja um número bem reduzido, inclusive se tratar de idoso, né? Essa é justamente a crítica, né? Nesse momento de pandemia, exigir que os idosos façam prova de vida é justamente isso que nós criticamos como operadores do direito. Nós sabemos que existe a possibilidade da CNH digital, mas sabemos que essa não é uma realidade para a maioria dos brasileiros e muito menos para os segurados do INSS. Pois é, são dificuldades de todos os lados. Você sabe que eu já vi, por exemplo, falar que o Brasil criou uma burocracia digital, porque em vez da gente ter um documento com tudo, a gente tem a CNH digital, aí tem o CPF digital, enfim, né? Mas é isso. O que acontece quem não fizer esse procedimento? Bom, é muito importante que todos façam o procedimento, uma vez que com a ausência desse procedimento o benefício será cortado. E nós sabemos que na realidade as pessoas dependem desse benefício para sua subsistência. Então vai seguir a ordem, né? Quem deveria ter feito a prova de vida em março e abril, que foi o momento que foi cortada essa necessidade por conta da pandemia, tem até o final de junho agora para fazer. E depois vai maio, junho, quem deveria ter feito tem até julho. E por aí vai, e todos têm que seguir a prova de vida, senão o benefício será de fato cortado. Geralmente tem nas notícias, mas tem algum site específico que a pessoa que tem dúvida pode ir lá ver o calendáriozinho? Sim, no meu INSS, no site do INSS tem todos esses prazos, são meses subsequentes, né, que começam agora do final de junho, como eu falei, março, abril e por aí segue, mas tudo isso também está no site do INSS. Agora uma questão aqui interessante sobre fazer prova de vida com procuração e se ela é paga. É super interessante porque nós sabemos que muitos segurados não podem ir até o banco e assim pedem uma procuração. Então a gente tem que prestar muito atenção. A procuração não pode ser cobrada. Então, quem vai no cartório, pede uma procuração, uma vez que aquela pessoa não pode ir até o INSS, essa procuração não pode ser cobrada, ela é gratuita. Acontece que tem pessoas que não podem se locomover por motivos de saúde. Então, a pessoa tem que pedir para que o cartório vá até a residência do segurado. E aí o cartório vai cobrar. Só que a pessoa que vai até o cartório e pede a procuração para esse fim específico, explica que é para isso, não pode ter nenhum valor cobrado. Você está falando, eu lembrei de mais uma agravante. O idoso que, de repente, não consegue assinar. E não são poucos, né? A pessoa tem dificuldade, às vezes, na mão. E aí? Sim, eu vou falar sobre os idosos acima de 80 anos ou que estejam acamados, eles têm o direito de exigir que o INSS, alguém do INSS, vá até a sua residência para fazer a prova de vida. Então, atenção, todos os idosos acima de 80 anos e que estão acamados devem ligar no 135 e pedir para que alguém do INSS vá até a sua residência para assim fazer a prova de vida. Esse é um direito do segurado. Olha, interessante saber disso daí. E se não for, se por algum motivo houver um corte, pode procurar criar a Defensoria Pública ou advogados para você fazer valer o seu direito, né? Bom, sim, com certeza. Fazer essa prova, desculpa, Jeremias, de te interromper, fazer a prova de que ligou no 135, solicitou essa visita e é que a pessoa não foi. Daí o segurado não corre o risco de ter o seu benefício cortado. Falando em benefício, a gente está falando quando é prova de vida, é para todo mundo, é só para o idoso? Que tipo de benefício? É pensão, enfim? Tem inúmeros benefícios que têm a necessidade da prova de vida. Não é só por aposentadoria, não é só pensão, tem as pensões, tem pensão por doença, pensão por morte, são várias pensões que têm a prova de vida e essa pessoa tem que anualmente fazer essa prova.
Uhum. Aquele BPC também, que é o benefício de prestação continuada, que não é uma aposentadoria, né? Mas são pessoas que têm mais de 65 anos, recebem, salvo engano, um salário mínimo. Também tem que fazer prova de vida? Isso, para os BPC também tem que fazer prova de vida, e outros benefícios como, por exemplo, auxílio-doença, auxílio-acidente, são inúmeros benefícios que têm a necessidade da prova de vida. E se a pessoa estiver num hospital, como é que faz? No hospital, acredito que por estar acamado, pegaria então uma certidão, comprovando a situação, ligaria no 135 e se beneficiaria dessa vantagem que eu disse de um agente do INSS ir até o hospital. Eu acho muito importante informar a todos que a simples procuração não facilita, não é que a pessoa vai pegar a procuração, levar no banco e vai dar tudo certo. Eu acho muito importante todos saberem que não é apenas a procuração. Essa procuração tem que ser levada no INSS, o INSS cadastrar a procuração e então você vai poder levar essa procuração para o banco. Não é só pegar a procuração e ir até o banco. Essa é uma informação que muitos não sabem e vão ter problema na hora de pedir, então, essa prova de vida através de procuração. Então, como é que é? Eu tenho a procuração, eu pego a procuração, vou supor, para o meu pai e minha mãe, eu vou até o banco com a procuração. Precisa de mais alguma coisa para fazer a prova de vida? Precisa. Depois que você pega a procuração, você cadastra essa procuração no INSS e depois de cadastrada você pode ir ao banco, tá? Não é para ir direto com a procuração, porque isso também a pessoa não vai conseguir fazer a prova de vida por procuração sem o cadastro anterior no INSS, que pode ser feito pelo INSS digital, mas cai naquele ciclo que a gente falou. Muitas pessoas ainda não estão habituadas e não têm o costume de usar as ferramentas digitais, né? Muito bem, a gente está conversando aqui com a Thaís Cremasco, ela é advogada trabalhista e é pós-graduada em Direito do Trabalho e também Previdenciário, né? E se a senhora quiser complementar, tem o calendário aqui, olha, por exemplo, fevereiro de 2020, prova de vida em maio de 2021, na verdade já passou. Março e abril de 2020, prova de vida em junho de 2021. Tem tudo isso lá no INSS. Ô Thaís, você falou do INSS digital, você sabe que eu sempre, quando eu ligo, por exemplo, no plano de saúde, eu brigo com o pessoal e falo, escuta, vocês botam uma letra tão clarinha e tão pequenininha, a gente não enxerga, né? Quando fala de INSS digital, o idoso também, ele não tem dificuldade, está sendo muito utilizado, porque tem muitos serviços que você pode fazer pelo aplicativo, né? Mas eu não sei se o idoso, ele consegue enxergar, olhar, fazer passo a passo, enfim, né? A verdade é que não. O que nós percebemos no dia a dia da advocacia é que os idosos contratam advogados, passam as senhas para o advogado conseguir entrar no INSS e fazer a solicitação. Infelizmente, não é, muito embora para nós mais jovens seja uma ferramenta possível e até de fácil utilização, para um idoso e para uma pessoa que não tem um letramento digital, obviamente a pessoa não consegue fazer sozinha, infelizmente. E é por isso que existe uma crítica contundente para a necessidade de fazer esse tipo de procedimento em meio a uma pandemia. Todos os procedimentos de prova de vida e perícias do INSS até então estavam sendo diretos, concedidos diretamente. Então, regredir numa fase onde a pandemia ainda é preocupante, fazendo com que os idosos e pessoas com comorbidades se desloquem até o INSS é um verdadeiro absurdo. Pois é, as pessoas tem muitos idosos que têm que andar de ônibus, né? E aí o ônibus é complicado, porque o ônibus, quer queira ou não, você está de máscara, usou gel, mas é uma aglomeração, né? Porque você não tem um distanciamento mínimo, né? Quando o ônibus está lotado, é complicado, né? Então, embora boa parte dos idosos já tenham sido vacinados. Bom, a gente tratou dessa questão toda, mas eu ainda tenho um tempinho. Eu queria que você falasse um pouco do INSS digital. Tem alguns... como utilidade pública, tem serviços que as pessoas podem se valer agora durante a pandemia? De repente o idoso não pode, mas ele pede para o filho, enfim, o que tem sido mais recorrente aí no INSS digital? Porque são tantos serviços que a população às vezes nem sabe o que pode pedir, né? Sim, o INSS digital é uma ferramenta muito boa. Nós, enquanto operadores de direito, percebemos que, de fato, tem uma função importante. Vou dar um exemplo da que eu acho que é a mais usada.
todo trabalhador que sofre algum acidente de trabalho, ele tem direito a receber um benefício, ter o afastamento enquanto ele estiver se tratando de uma doença. Agora, nesse período de pandemia, ficou durante todo esse tempo, o trabalhador apenas colocava o documento médico mostrando que ele tinha uma doença e automaticamente era concedido para ele um benefício por auxílio doença ou auxílio acidente. Então, isso é ferramenta digital, quando bem utilizada e trazendo a confiança que o segurado merece. Então, se o segurado tem um médico de confiança que atesta a sua incapacidade para o trabalho, talvez não precisaria nem ter as perícias, porque a gente sabe que muitas vezes a perícia presencial acaba sendo uma perseguição ao segurado, enquanto a ferramenta digital poderia ser uma forma interessante, inteligente e rápida de conceder benefícios para aqueles que têm direito. Então, eu acredito que a ferramenta digital é muito importante. Se nós tivéssemos, como você falou, não uma burocracia digital, mas se as ferramentas fossem todas interligadas, eu juntei um atestado médico, o próprio sistema veria se aquele atestado tem veracidade, é assinado por um médico habilitado com CRM, e assim já teria dado benefício ao segurado, economizando tempo, né, dinheiro não só do INSS, mas também do segurado, e trazendo um melhor atendimento a todos que precisam dessa ferramenta. E agora eu separei uma entrevista que tratou da importância de se denunciar a violência doméstica. Esse foi o tema da conversa que a Giulia Stanzioni teve com o advogado criminalista Rafael Maluf. A denúncia é uma importante ferramenta na luta contra a violência que vem crescendo nesse período de pandemia em todo o país. No ano passado, em vários estados, incluindo São Paulo, as denúncias tiveram alta de mais de 250%. Nem todo caso de violência, né, deixa marcas visíveis. A gente, né, uma marca que a olho nu a gente consiga ver, né, no corpo. O que a Lei Maria da Penha classifica, então, como violência psicológica, para a gente iniciar essa questão, depois a gente volta para falar sobre o crescimento dos casos durante a pandemia. É importante termos em mente que nem todas as espécies de violência deixam vestígios, né? Muitas vezes nós estamos acostumados a ouvir violência doméstica como agressões físicas, né? Aquelas que deixam vestígio e comprovada por meio de laudos periciais, né? Nós temos outras formas de violência doméstica também tipificadas na nossa Lei Maria da Penha, que são as violências sexuais, patrimoniais, a própria violência moral, né? Então, voltando ao seu questionamento, o que seria a violência psicológica, né? Neste caso, exemplificando, constrangimentos que a mulher sofra, humilhações, insultos, ridicularizações, seja publicamente, seja num ambiente fechado. Então, a mulher deve ficar atenta que ela não estaria só sendo violentada quando agredida fisicamente, porque há, sim, outras formas de violência existentes. Agora, doutor, uma outra questão, né? A gente está falando, eu falei há pouco, né? O crescimento da violência nesse último ano de pandemia. É realmente um crescimento ou as mulheres tiveram mais afinco na denúncia? Há essa correlação? Porque eu imagino que o quanto é difícil esse processo de denúncia, né? A gente sempre fala aqui na Rede Alesp sobre essas questões de violência doméstica, violência contra a mulher, e a gente sabe que esse momento do relato é muito difícil para as mulheres. Qual que é a análise do senhor? Há realmente uma crescente efetiva ou os casos de denúncia que realmente aumentaram? Olha, eu enxergo pelos dois pontos de vista, né? Esse momento que nós vivemos, houve aí um crescimento exponencial dos casos de violência doméstica em razão da convivência um pouco mais intensa, tá? E, por outro lado, a mulher hoje, ela se sente mas assim, a violência hoje, a mulher não se sente mais envergonhada
né? Eu acho que houve uma transformação de uma época em que a mulher se sentia envergonhada de comunicar isso à autoridade policial, né? E eu acho que o próprio governo é responsável, né, durante as suas campanhas, de comunicar às mulheres que registrem as violências, né, que não se sintam intimidadas, porque esses registros são absolutamente importantes, seja para a preservação da mulher, né, e seja para as próprias medidas que o governo toma com relação a esses fatos. Agora, doutor, nós falamos há pouco justamente sobre essa questão do abuso psicológico. Como é que essa mulher pode registrar, então, esse boletim de ocorrência? É da mesma forma de uma agressão física, por exemplo? Como é que funciona ou não muda nesse caso? Sim, é absolutamente da mesma forma, né? O registro, seja de uma violência física, seja de uma violência moral, é absolutamente o mesmo procedimento, tá? A grande dificuldade que existe nos casos de violência moral é a comprovação, é a prova de que aquilo ocorreu. Isso independe num primeiro momento. A autoridade policial ela é obrigada a lavrar um boletim de ocorrência quando a vítima comunica esse fato. E, posteriormente, provas poderão ser apresentadas, tá? Então, é importante que a vítima também se cerque de elementos que corroborem com a sua narrativa. Então, gravações telefônicas, históricos de mensagens trocadas por aplicativos, testemunhas, e-mails. Então, esses são meios probatórios que auxiliam muito a comprovação do fato narrado pela vítima. Mas eu repito, mesmo que a vítima não tenha nenhum elemento probatório que comprove as suas alegações, a autoridade policial é obrigada a lavrar o boletim de ocorrência. E, doutor, essas mulheres vítimas de abuso psicológico, ameaças, elas podem pedir essa medida restritiva? Ou só as que foram vítimas de agressões físicas? Também muda alguma coisa ou não? Absolutamente nada. As medidas protetivas de urgência elencadas na Lei Maria da Penha, ela não especifica os delitos, né, que pretenderiam ser coibidos. Então, a medida protetiva ela tem dois viés. O viés preventivo, né, quando a vítima está na iminência de ser agredida, né, quando eu falo agressão, violência física ou moral, ou quando isso está acontecendo. Então, a medida protetiva ela interromperia essas agressões. Então, é importante a comunicação para a autoridade policial sobre esse fato, porque daí haveria a aplicação dessas medidas. Agora, doutor, nós falamos aqui sobre esse aumento do crescimento do número de casos de violência doméstica e afins nesse momento de pandemia. Uma questão enquanto sociedade, né? O quanto pessoas no entorno dessas mulheres devem fazer as denúncias, né? Muito já se ouviu na vida que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas tem que se meter dependendo do caso, até porque a mulher pode estar, né, numa situação muito difícil. A mentalidade da sociedade precisa mudar ainda com esse olhar de violência contra a mulher? Qual que é a análise que o senhor faz? Eu acredito que sim, mas nós estamos em crescente evolução. Então, as pessoas que estão à volta da vítima, é importante sim que fiquem atentas e se vislumbrem algo, também comunicar à autoridade policial. Só que não adianta as pessoas em torno da vítima comunicarem o fato e a vítima chegar no momento para corroborar essas informações e negar. Então, a vítima tem que estar disposta a confirmar essas informações para que a autoridade policial proceda aí a alguma medida de proteção a essa mulher.
Vamos a mais um intervalo e na volta novas entrevistas com muitos assuntos de interesse para você. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista. E agora vamos falar sobre o cenário brasileiro em relação aos recursos hídricos. Uma triste realidade para cerca de 100 milhões de pessoas no país que não têm acesso a uma rede pública de saneamento. Um assunto muito importante que a Júlia Stanzioni tratou com Pedro Scafusca, pesquisador do Instituto Trata Brasil. Vamos acompanhar como foi esse bate-papo. Gostaria que você falasse sobre esse estudo, quanto tempo durou e o que ele nos diz. Claro. Bom, o estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil, ele traz um diagnóstico sobre a situação das perdas de água, tudo aquilo que é desperdiçado nos sistemas de abastecimento de água no Brasil. E o resultado ele é bastante preocupante, porque a gente chegou à conclusão que cerca de 40% de toda a água que é produzida, ela é desperdiçada no país, seja por meio de vazamentos, as chamadas perdas físicas, ou as chamadas perdas comerciais, que envolvem fraudes ou problemas na medição de água. Então, esse é o principal resultado do estudo, e ele mostra também uma grande disparidade em termos regionais. Ao mesmo tempo que a gente tem locais como a cidade como o estados da região norte, que tem perdas aí acima de 60%, a gente também tem cidades com bons indicadores, aí abaixo de 25%. Agora, Pedro, você disse uma coisa bem pontual e que talvez as pessoas não saibam, né? Essas perdas de água, não é? O quanto economicamente isso influencia nas cidades? Há uma relação de perda econômica com isso? Com certeza. Quando existe uma perda, né, no sistema de abastecimento de água, isso significa que para atender a mesma quantidade de pessoas, a concessionária ela vai ter que produzir mais água. Ou seja, pensando na média aí do Brasil, a cada 100 litros que são produzidos, apenas 60 litros a concessionária consegue efetivamente cobrar. Então, com isso, você tem uma situação em que você teve 40 litros ali que foram produzidos a mais. Isso significa maior custo de energia, maior custo com produtos químicos e outros custos associados ao sistema de produção de água. E isso, naturalmente, leva a um custo econômico. A nossa avaliação é que, reduzindo a perda de água do nível atual de 40% para um nível de 25%, até o ano de 2033, que a gente considera realista, a gente calculou um ganho econômico esperado de 27 bilhões de reais no país como um todo. Isso que você traz para a gente não deixa de ser chocante, né? Porque a gente tem um país gigantesco, que ainda tem uma ineficiência com relação também a saneamento básico. Você está falando sobre as perdas econômicas e a gente sabe que se não temos um saneamento básico que corresponda ao mínimo necessário, também o país ele tem um acentuado de gasto com saúde muito maior. Vocês fizeram também essa correlação com relação ao saneamento básico? O estudo, a ênfase dele é na parte de perdas de água, mas é claro que a gente pode fazer essa interpretação, né? Na verdade, é um problema sistêmico, né? Quando a gente tem uma ineficiência no abastecimento de água, isso faz com que você tenha menos recursos, né? Você desperdiça recursos que deveriam ficar no saneamento. Então, você tem um ciclo aí vicioso, em que você tem menos recursos, investe menos, fica mais distante da universalização dos serviços. Com isso, o nosso sistema, né, de abastecimento de água e de esgotamento sanitário não chega para todas as pessoas, e isso leva a uma necessidade maior de gastos com saúde, uma vez que você tem uma série de doenças que são causadas pela ausência de saneamento. Então, acho que a gente pode fazer essa inferência, né, de que existe uma relação entre uma maior ineficiência na prestação de serviço e o déficit no atendimento.
Uma outra questão também que é importante a gente evidenciar aqui, até porque nos últimos dias a gente tem ouvido muito falar sobre crise hídrica, né? Talvez aqui no estado de São Paulo as pessoas que passaram por isso anos atrás entendam o quanto se fica cauteloso por esse momento. A gente sabe que o governo federal também emitiu um alerta de emergência hídrica aqui para São Paulo entre junho a setembro. Eu gostaria que você fizesse uma análise se esse momento de possível crise hídrica chegando aqui no nosso estado poderia ter sido evitado. Olha, eu acho que assim, vários estados aí do Brasil têm essa situação de uma possível crise hídrica, né? Em alguns lugares já com uma situação mais acentuada. O que entendemos é que o combate às perdas de água, ele vai ajudar para que nesses momentos de estresse hídrico você tenha uma situação um pouco mais confortável. Porque, é claro, se você tem um sistema que tem uma determinada capacidade de produção, se você tem uma situação em que as suas perdas físicas elas são menores, quando você tiver um momento de estresse hídrico, uma crise hídrica, em um sistema mais eficiente, você vai ter uma segurança hídrica maior. Então, eu acho que quando a gente pensa aí em médio, longo prazo, reduzir esse patamar atual de perdas, que no Brasil está em 40%, que se espera que alcance aí pelo menos 25% até o ano de 2033, a gente está falando também em aumentar, né, a segurança no abastecimento de água. Ou seja, você tem uma capacidade de produzir água e um sistema mais eficiente que consegue lidar melhor com essas situações de crise hídrica. Voltando para essa questão do saneamento, a Trata Brasil também fez um ranking de saneamento de 2021, né? Estou aproveitando e vendo aqui o site de vocês. O que esse ranking mostrou? O que mostra? O estado de São Paulo evoluiu nesse aspecto? E com relação ao Brasil, como é que a gente fica? O estudo, né, do ranking do saneamento é feito pelo Instituto Trata Brasil aí há mais de 10 anos. E ele observa, né, não os estados, mas ele observa as 100 maiores cidades do país. Então, esse ranking ele considera as dimensões de nível, né, eficácia no atendimento, então, o nível de atendimento em água, esgotamento sanitário, os investimentos que são realizados e também a situação das perdas de água. No Brasil, de forma geral, o que a gente observa é que cerca de 35 milhões de pessoas ainda não têm acesso ao abastecimento de água potável e cerca de 100 milhões de brasileiros não têm acesso à rede de tratamento de esgoto. Então, de forma geral, a gente tem visto uma evolução muito lenta nos sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. O estado de São Paulo ele tem uma situação melhor do que a média do Brasil, tanto para o abastecimento de água, quanto para coleta e tratamento de esgoto, embora ainda exista, sim, uma necessidade de aumentar os investimentos. Em relação aos municípios, como mencionei anteriormente, a gente tem situações muito díspares. Você tem um grupo de municípios, como é o caso do município de Santos, que foi o primeiro colocado no ranking, e que tem já níveis de universalização em água e esgoto, níveis de perdas de água mais baixos, mas também uma série de municípios que ainda tem uma deficiência grande no atendimento. E o quanto, Pedro, nós temos um marco legal também do saneamento em vigor, enfim, que se imagina que com o marco essas projeções para o Brasil melhorem. Qual é a sua análise sobre ele? O novo marco regulatório do saneamento, que foi aprovado em 2020, ele atende uma série de preocupações que existem com esse nível de desenvolvimento do setor, que ele ainda é muito baixo. Então, o marco traz, por exemplo, uma meta, né? Você vai ter que ter metas para todos os municípios, para até o ano de 2033, alcançar o atendimento de 99% em água e 90% em esgotamento sanitário.
O marco também tem um aspecto muito positivo, que é o de reforçar a importância da regulação dos serviços. Então, com tudo isso, o que se espera é que o novo marco ele atraia mais capital para o setor e aumente o nível de investimentos. A gente sabe que o nível de investimentos atualmente feito ele é insuficiente para universalizar os serviços até 2033. A gente vai ter que pelo menos dobrar, ou talvez até triplicar o nível de investimentos ao longo aí dos próximos 10, 12 anos para conseguir levar, né, a expansão das redes de água e esgoto para todo o país. Nós estamos falando de crise hídrica, saneamento básico, uma questão que aqui, pelo menos no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, que todos, desde quando nascem, escutam, é sobre a questão de despoluição de Rio Pinheiros, Rio Tietê, e recentemente o governo do estado de São Paulo anunciou a captação de 100 milhões de dólares para o financiamento justamente da despoluição do Rio Pinheiros. Essas questões, né, de capitalizar recursos que ajudem nessa questão da despoluição, que também lá na frente vai ajudar na questão de saneamento básico, de crise hídrica, tudo se correlaciona, não é, Pedro? Com certeza, como já falamos aí ao longo da entrevista, você ter uma eficiência maior na prestação dos serviços, simbolizada aí nesse nível de perdas um pouco menor, isso faz com que você tenha mais recursos para investir, para conseguir captar recursos, para fazer investimentos de despoluição, para fazer investimentos, eventualmente, em novos sistemas produtores. Então, certamente existe uma correlação entre essa eficiência na prestação dos serviços e a realização dos investimentos. Além disso, quando uma concessionária vai tomar recursos, muitas vezes os financiadores eles exigem um determinado nível de indicadores. E um dos indicadores que muitas vezes é observado é realmente esse indicador de perdas de água. Então, você tem que ter um nível de perdas de água abaixo de determinado patamar para conseguir acessar alguns recursos. Até porque, Pedro, muita gente pode achar que nós temos água em abundância, que não é um recurso finito, e ele é um recurso finito, né? É aquele slogan, tem que saber usar. Com certeza, e quando pensamos em um local como a região metropolitana de São Paulo, a gente sabe, né, que a disponibilidade hídrica por habitante ela é baixa, né, porque a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas numa região que não tem uma disponibilidade hídrica alta. Então é muito importante saber usar e ter essa eficiência aí no abastecimento de água. Vamos falar agora sobre os rumos da economia brasileira nesses tempos tão difíceis de pandemia. Como fica a situação de cada um de nós trabalhadores nesse cenário tão complicado? Isso foi o que Jeremias Gomes conversou com o advogado e economista Alessandro Azzoni. Temos uma notícia boa aí de avanço de 1,2% no PIB, né? Mas qual é que é a sua opinião, o ritmo da economia aí? Vamos avançar? Como é que tá? Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês mais uma vez da TV Alesp. É um sinal muito positivo, porque nós tínhamos as perspectivas em até abril muito negativas. Com esse PIB ainda ele não traz um resultado que poderia ser um pouquinho maior ainda se a gente tivesse tido os mesmos fatores que nós tivemos no ano passado, por exemplo, o auxílio emergencial nos níveis que a gente teve, ou o Pronamp dando recursos às microempresas, poderia ser que a gente teria alavancado mais. Mas no cenário que nós estávamos com quase lockdown nas cidades, com todos os fechamentos, praticamente nós ficamos quase 45 dias com todas as atividades econômicas fechadas e gradativamente ela foi se recuperando, e com o avanço da vacinação, deu esse resultado positivo. O que muda a nossa perspectiva? Nós tínhamos uma perspectiva de um aumento nesse primeiro trimestre entre 0,5 e 0,7, 1,2 significa um resultado muito positivo, que dá até mais ânimo para os investidores, até para os empresários poderem mudar as suas projeções para o segundo semestre. E agropecuária, né? A gente teve um destaque no crescimento da economia, 5,7%, avanço de 1,2% do PIB. Como é que o senhor vê esse setor da agropecuária e se foi
um tipo de auxílio emergencial da população que acabou movimentando a economia? Não, nós tivemos um aumento com a vacinação mundial, nós tivemos algumas nações que, pelo tamanho da sua população e tudo, conseguiram finalizar o processo de vacinação. E com isso a atividade voltou numa crescente. E com isso a demanda global por commodities, ela se intensifica. E o Brasil já tem seu espaço já garantido há alguns anos. E foi o ano passado mesmo, nós já tivemos um incremento. Geralmente, o agronegócio participava do PIB entre 20% e 21%, ele participou 25% do PIB o ano passado. E essa crescente se deu justamente esse primeiro trimestre pela retomada da economia mundial e pela demanda de commodities que nós produzimos do agronegócio. Então, foi o grande alavancador, esse 5,3, exatamente por causa desse cenário global. Lógico que internamente ainda há uma retração de renda, mas o grande avanço se deu justamente por causa da retomada internacional. Já falou em retomada internacional, como é que é a perspectiva? Quanto nós dependemos de exportações e quanto nós dependemos do próprio mercado aqui para retomar a economia? Não, o Brasil sempre teve, em toda a política econômica, em todos esses anos, até na época das crises que a gente teve de monetárias, todas do cruzeiro, nós temos um potencial muito grande da demanda interna. A nossa demanda interna, realmente, ela acaba consumindo todos os bens. Quando nós tivemos, em anos passados, uma recusa das exportações de carne para o mercado russo, por exemplo, e que praticamente sobrou essa carne, ela foi colocada no mercado interno, lógico, o preço ficou mais barato, mas praticamente nós consumimos quase tudo. Então, a demanda interna brasileira, ela é muito forte. Lógico que é levado a questão de preço também, que faz você restringir. Como nós estamos tendo uma série de alta nos produtos, principalmente cesta básica, arroz, feijão, batata, todos esses itens que praticamente são de primeira necessidade, a carne mesmo, então isso faz com que a demanda interna se retraia e o produtor destine essa parcela maior para o mercado externo. O que valoriza no mercado externo? O câmbio favorável. Uhum. O câmbio a 5,35, 5,40 se torna muito interessante para o exportador, porque ele tem mesmo que ele tenha que reduzir os preços internacionais por algum motivo, ele ainda sai ganhando na desvalorização cambial, porque é cotado em dólar, então ele tem um incremento na sua produção. Então, é o que faz com que o agronegócio tenha tido um maior crescimento de investimento, tecnologia, empregado do campo, para que cada vez mais o setor do agronegócio ele consiga naquela propriedade, a propriedade em si, ela maximize a sua produção, ou seja, aquela propriedade que nós tínhamos nos anos 80, 90, hoje ela produz 3, 4, 5 ou até 10 vezes mais do que ela produzia, por causa do incremento tecnológico. E se deu justamente por causa dessa demanda internacional que entra no mercado através de dólares e que fomenta esse mercado do agronegócio. A gente está no momento de pandemia, falando aqui de 2021, mas é sempre bom colocar uma perspectiva. Você falou em tecnologia. Eu vi, por exemplo, uma reportagem esses dias de um país, eu não me lembro o nome agora, que é um país muito pequeno, mas que está com uma produção de agricultura enorme, porque eles investiram em tecnologia. Então, eles têm uns locais assim pequenos que eles fazem tipo, meio que empilhado, né, a produção deles, né? É lógico que a gente tem muita terra, quase um quarto aí da agricultura e do agronegócio no nosso PIB é importante, mas como é que o senhor vê aí o nosso preparo para a próxima década, ceifando-se tantos empregos com tecnologia, e me parece que daqui para frente vai ser uma progressão geométrica, né? O Brasil está preparado, sem falar em capacidade instalada, mas vamos falar de educação no pós-pandemia. Como é que a gente vai gerar emprego e gerar economia com um país ainda com um sistema educacional ainda tão falho e que você acha que tem que
se recuperar rapidamente para a gente aproveitar essa molecada aí, essa janela demográfica que a gente ainda tem? Eu vou voltar um pouco mais para trás. Naqueles momentos que a gente teve aquela recessão nos governos passados, que nós ficamos com -3, -3,5, depois veio Michel Temer, que subiu para 1%. Então, naquele momento dos quase 7% de queda de 2 anos seguidos, ali nós já tivemos esse primeiro corte. Houve as demissões, foi que nós chegamos praticamente a 11 milhões de desempregados. Ali realmente houve uma ruptura, porque as empresas foram obrigadas a se reenquadrar nos seus quadros funcionais. Ou seja, eu tinha uma pessoa, vamos dar um exemplo, uma pessoa que abria a porta, uma que me recepcionava, outro que me colocava na sala, uma que me servia café e outro que me atendia. Só aí nós estamos falando de 5 empregos. Nesse momento de recessão, a empresa reestruturou o quadro funcional, ou seja, aquela pessoa que vai me atender, ela vai abrir a porta, vai me recepcionar, vai me perguntar se eu quero café, aperta na maquininha e me põe na minha mesa. Então, naquele momento, nós já tivemos uma ruptura do quadro na questão de empregos. Ali nós tivemos uma reformulação do quadro funcional. Dali para frente, a tecnologia também foi usada justamente para reenquadrar essa questão funcional. Dali para frente, daquele ano para frente, acho que foi 2015, 2016, nós estamos com essa carência exatamente de aperfeiçoar a mão de obra através do ensino. Com a pandemia, agravou mais ainda, porque processos tecnológicos foram obrigados a serem implantados. O que antigamente a grande empresa empregava, a pequena e a média foram obrigadas também a fazer. A questão do home office, estabelecer sistema de conexão, as universidades foram obrigadas a estabelecer a aula remota, onde o professor dá aula presencial, mas via remota, aí acesso ao computador, acesso à rede. Então, toda essa modificação tecnológica, ela se antecipou 15 anos em 4, 5 meses, que foi aquele início de março do ano passado. Realmente existe um default aqui, que é justamente essa mão de obra, que hoje nós estamos falando de quase 14 milhões de desempregados, mais os 35 milhões que estão com subemprego, ou seja, abaixo das 44 horas de jornada, estão aquelas nas 20 ou 22 horas de jornadas semanais e que estão tentando se enquadrar. Realmente, essa situação, eu concordo que a educação ela tem que ser fomentada, não só pelas grandes federações, como a própria Fiesp tem, a Fiesp, a FEComércio também tem o seu sistema S, que faz essa qualificação. Eu acho que o governo vai ter que intensificar cada vez mais não só o ensino superior, mas o ensino técnico, que hoje praticamente ele deixou de existir. Eu acho que essa questão da capacidade técnica, que são os cursos técnicos, entre você se formar no Fundamental 1, 2 e depois no médio, e para uma universidade, acho que esse pulo ainda, nós temos um meio do caminho, que é o técnico. Eu acho que a formação técnica é um caminho para que esses jovens se insiram no mercado e a gente consiga colocar, reagrupar essas pessoas novamente no setor produtivo, para que possivelmente essas pessoas, terminando o técnico, eles mudem para um tecnólogo ou vão até para uma graduação, mas eles já estão segmentados já estão inseridos no mercado. Para encerrar o programa de hoje, eu separei uma entrevista muito interessante que o Guga Mendonça fez com a Priscila Fagundes, diretora do Instituto de Economia Agrícola da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Eles conversaram sobre o município de Itu ser o primeiro do Brasil a ter endereços digitais em 100% do território. Vamos conhecer mais sobre essa novidade. Vamos falar um pouquinho do programa Rotas Rurais, que apresenta os primeiros resultados depois de um pouco mais de um ano de trabalho em Itu, no interior de São Paulo. É a primeira cidade a ser 100% mapeada.
Qual que é a importância de todos os cidadãos aí terem, né, seu endereço mapeado de forma digital? Bom, o programa Rotas Rurais, ele é um programa que começou, então, há 1 ano e meio atrás, é um projeto de pesquisa. A gente detectou que a maioria da população rural não tem endereço, e isso acontece que acaba afetando a cidadania desse produtor, desse residente da área rural. Ele tem problemas para receber a sua correspondência, ele tem problemas para abrir um crediário, se ele quiser, na cidade, conta em banco. A questão da segurança pública, saúde, educação. Então, muitas coisas depende do que o cidadão tem endereço. Na zona rural, a gente sabe que esse é um dos maiores gargalos. Então, dentro do Instituto de Economia Agrícola, a gente começou a pensar quais eram os maiores gargalos que a gente tinha para levar o produtor paulista para aumentar a competitividade e renda dele, né? E esse estabelecia como um ponto nerval aí, uma questão muito importante para ser estudado. Então, a gente fez o estudo, trouxe uma nova tecnologia, e com isso a gente tem Itu como a primeira cidade com todo o endereçamento digital já, onde o produtor pode colocar uma sequência alfanumérica no Waze, no Google Maps, e traçar a rota e mostrar tanto para a polícia, quanto para a ambulância, quanto para o seu comprador ou para de quem ele compra, quem é o fornecedor de insumo dele, qual é o caminho de sua propriedade. Agora, um projeto como esse demora quanto tempo para ser implantado? E se nós já temos aí alguma expectativa de outras cidades do estado passarem por esse mapeamento? Olha, realmente a fase mais que demandou mais tempo foi a fase inicial, que foi a fase de desenvolver todo o sistema, toda a inteligência do processo, né? Então, esse projeto, ele tem 3 pilares. Um é o endereçamento da propriedade rural, outro é o roteamento das estradas de terra, enfim, ou as vicinais, que antes não apareceu no mapa e agora vão aparecer no mapa. Então, a gente leva esses municípios para o mapa. E aí, um outro pilar, que é elaborar um grande repositório de informações com esse território, onde o gestor público, tanto no legislativo quanto executivo, poderá utilizar dessas políticas públicas mais eficientes para aquele território. Hoje a gente tem Pardinho, a gente entregou Pardinho na sexta-feira, também já com todos os seus endereços digitais. Temos, até nesse presente momento, hoje fechamos 25 municípios com toda a localização das propriedades, e com 12 municípios já validados com levantamento de campo e prontos para serem entregues também. Nós temos um cronograma a ser seguido de aproximadamente 200 municípios a serem entregues até o final do ano, e os 645 municípios do estado de São Paulo entregues com as estradas, as rotas, até o final de 2022. Agora, Priscila, é importante a gente abordar também, né, qual que é a dimensão dos benefícios para o agronegócio paulista, né, desse mapeamento, porque ele coloca literalmente as pessoas no mapa, né? Isso, é muito importante. Então, é isso que eu estava dizendo no começo, né? Se a gente pensar hoje, muito se fala em agricultura 4.0, em tecnologias inovativas, e a gente traz uma série de importantes inovações para o agronegócio. Hoje o agronegócio está tecnificado, mas quando eu penso que na zona rural eu ainda não tenho o endereço desse cidadão para que ele possa fazer um planejamento da logística de distribuição da sua produção, onde da compra de insumos, que ele não tenha desperdício na sua comercialização. Então, eu trago uma série, só com o estabelecimento do endereço e o roteamento das estradas, eu trago uma série de vantagens competitivas para esse produtor rural.
e para esse agronegócio local. É importante também a gente abordar, né, e você explicava para o nosso telespectador, né, as facilidades de um momento como esse, crescimento de vendas online, de entregas, né, diretas por aplicativo. Qual que é o benefício que chega para o morador aí das zonas mais afastadas que terão seu endereço digital mapeado a partir de agora? Bom, a gente, além da questão da competitividade, que é isso que você traz, então você pode oferecer uma gama de ferramentas modernas de comercialização do produto, mas mesmo facilitar as maneiras tradicionais de comercialização e de inserção de mercado, né? Saber quem são os compradores que estão por perto e fazer um planejamento de distribuição. Então, isso é um ponto. Outro ponto que é bastante importante que a gente traz com esse endereçamento digital para o morador distante é a questão da segurança pública e a questão da saúde. O acesso a ambulâncias e acesso à segurança pública. Acesso a serviços públicos de qualidade. Isso a gente também consegue levar. E quando o cidadão tem acesso a esses serviços, ele, consequentemente, aumenta a sua competitividade também. Agora a senhora fez visitas recentes aí, tanto a Itu como Pardinho, né? Qual que é a sensação da população ao saber que o endereço ele está mapeado de forma digital? Qual que é a receptividade? Olha, eu posso dar uma declaração pessoal minha, é muito, muito gratificante fazer parte de um projeto desse, coordenar um projeto desse, porque quando você vê a sua pesquisa, né, levando à população uma solução de um problema que quem vem da zona rural, né, quem tem familiares, enfim, que vive essa problemática, e quando tem essa solução, é extremamente gratificante. A população está muito satisfeita, só de conseguir, você imagina, quem tem hotéis, restaurantes, turismo rural, que hoje cresce tanto no estado, essa ferramenta vai auxiliar muito esse pequeno empreendedor da zona rural. Então, é um projeto que está sendo muito aguardado pela população rural e que está sendo muito bem aceito pela população rural. Agora, Priscila, é importante também, você mencionou 25 municípios, né, já em fase final, né? Quais os passos, qual que é o prazo aí para a finalização e para a abertura de mais municípios? Nós temos um cronograma e a gente segue nós dividimos o estado, então, por regiões, pelos escritórios de desenvolvimento rurais, e a gente vai... os municípios que fazem parte dos escritórios, nós estamos fazendo a ação, né? A escolha dos municípios são técnicas, então a gente verifica as bases de dados e a gente vai fazendo a sobreposição e isso fica pronto. Como que é um passo? Então a gente tem um site, dentro do site do Instituto de Economia Agrícola tem um link para o Rotas Rurais, e lá o município pode entrar, o representante do município entra nesse site, encaminha as informações do município, faz um cadastro, ele se cadastra junto à Secretaria da Agricultura, a gente elabora um convênio com esse município, e a partir de então ele entra no cronograma dos nossos trabalhos, né? Até o final do ano, nós temos já 7 EDRs para entregar, né? E como eu disse aí, em torno de 200 municípios para serem entregues. O programa especial Rádio em Revista chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Tchau! No ar, Rádio em Revista.